Vamos fazer o nosso primeiro problema usando o switch case. Tá? O problema é o mesmo daquele que nós fizemos para o if. Implementar um programa que lê dois números e apresentar um menu contendo duas opções. A primeira multiplicação de dois números e a segunda divisão de dois números. Certo? Então vamos ver como é que ficaria se usando o case. Então, nossa estrutura básica lá, inicial. As três variáveis, né? OP, N1, N2. A nossa variável para obter o resultado. Em seguida temos digite dois números, Cin, N1, N2. E depois nosso menu, da mesma forma que nós fizemos com o if na forma anterior. Então, Cin, OP. O que muda é exatamente o switch. Como nós vimos lá no nosso menu anterior, ele é mutuamente exclusivo. Somente uma das três opções acontecer, ou um ou dois, ou uma opção inválida. Então, usando o nosso switch OP, né, para a nossa opção OP, como nós temos, né, abrir chave aqui do nosso bloco, case 1, né, caso a pessoa tenha digitado na opção 1, ele vai calcular o resultado, N1 vezes N2, certo? Vai apresentar o resultado da multiplicação, é o resultado, e o break. Caso a pessoa tenha digitado 2, ele calcula a divisão, da mesma forma que nós vimos anteriormente, apresenta a mensagem na tela, o resultado da divisão é resultado, e por fim, o break final lá do case. E se caso nenhuma das duas opções forem, nem o case 1 nem o case 2, ele vai apresentar para a gente a opção inválida lá e vai fechar o switch. Então podemos ver que a estrutura para representar, nesse caso, nosso menu, a execução, né, desse menu, como ele é mutuamente exclusivo, ele fica até muito mais simples do que usando aquele if lá, aquele if com if else. Fica um código mais simples até mesmo da gente avaliar. Então vamos ver como é que funciona a execução desse código, né? Então, int op n1 n2, op n1 n2, a variável é o resultado, float, a mensagem na tela, digite dois números que aparecem no console, em seguida C1, N1, N2. Então a pessoa digitou 7 e 3, que vai ser armazenado em N1 e N2. Depois, em seguida, vem o nosso menu, né? Multiplicar dois números, dividir dois números, escolha uma opção, né? Escolha uma opção. E a pessoa digitou, por exemplo, a opção 1. O que acontece? Ele entra no switch e verifica OP, a opção 1, então ele tenta casar com quem? Com case 1. O que está dentro de OP é exatamente 1? É. Então, o que ele faz? Calcula a multiplicação, né? Que vai exatamente que resultado recebe N1 vezes N2, 7 vezes 3, 21. Apresenta na tela, o resultado da multiplicação é 21 e dá o break. O que o break faz? Faz um salto para o fim do switch. Então, vem para o final do switch, resultado 0. Esse é o primeiro caso. Vamos ver o segundo teste. Na mesma situação. Então, alocamos as memórias, o resultado no espaço da memória, digitamos dois números, fizemos a leitura de dois números, por exemplo, 21 e 3, e aí em seguida a apresentação do nosso menu, né, que nós já vimos. Aí a pessoa vai e digita a opção 2. Como é que o switch funciona? Ele verifica. Então, o switch é OP. Então, o que está dentro de OP? 2. Então, ele tenta casar. O que está dentro de OP é 1? Caso é 1? Não. Então, pula para o próximo case. É 2? É 2. Então, ele vai executar essas instruções que estão abaixo do case 2. Então, o resultado é a divisão de N1 por N2, né? Nós já vimos. Dá 7, o resultado dá 7. Em seguida, apresenta na tela, o resultado da divisão é 7 e dá o break. Dando o break, o que ele faz? Vem para o final do switch e return 0. Nosso último teste, caso teste 3, né? No caso, ele vai digitar para a gente uma opção inválida. Então, alocamos as memórias, a parte inteira, o float, digitamos dois números, a pessoa digitou o número 5 e 8, apareceu o menu na tela para o usuário escolheu a opção 4. Então, dentro de OP tem 4. Então, switch OP, que é 4. Então, ele vai tentar casar. Caso 1, OP é 1? Não. Vem para o case 2. É 2? Não, não é nem 1 nem 2. Então, o que ele faz? Ele vem para o default, que é o padrão, e imprime na tela o quê? Opção inválida. E, final do switch, return 0. E termina, então, nossas três opções. Então, essas são as execuções, o formato que o case é executado.